Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Denise. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Olá, inscritos do canal. Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Denise, de Guarulhos. Foi eu que contei o relato da casa assombrada de Guarulhos, que tinha o quarto úmido. Eu hoje me lembrei de mais uma história que a minha avó me contava, que ela vivenciou, a minha avó paterna. Eu tenho algumas histórias dessa minha avó. Ela chega a ser até meio engraçada, podemos dizer, porque é algo que não sabemos se realmente foi sobrenatural ou não, mas como diz uma moça de um outro canal, quando a gente crê que é sobrenatural, fica tudo mais divertido. Então, vamos à história. Essa minha avó paterna, o nome dela era Conceição. A mãe dela ficou viúva muito cedo, tinha já acho que 3 ou 4 filhos. Posteriormente, ela se casou novamente, mas ela demorou algum tempo aí até se casar. E para sustentar a casa, né, na ausência do marido, ela passou a cuidar dos falecidos, né, no interior. Eles moravam ali na região de Pinda, Taubaté. Eu não sei exatamente se em Pinda ou em alguma cidade vizinha, mas eu sei que a minha avó se criou ali, Pinda, Taubaté, aquela região. Ela cuidava, né, ela recebia os falecidos, ela tinha uma espécie de um barracão do lado da casa, né, onde ela cuidava desses corpos para serem sepultados. Hoje seria o serviço do tanatopraxista, né, mas na época isso não existia. Lembrem-se que estamos falando aí da década de 30, mais ou menos, início dos anos 30, visto que a minha avó paterna é de 1926, 28 eu creio, no máximo. A minha avó tinha uma irmã, né, mais velha, a Joana, que também tinha muito medo, mas era obrigada pela mãe a ajudar. E um irmão mais velho, que não me recordo o nome dele, porque a minha avó só chamava ele de Mano. Era Mano pra lá, Mano pra cá, e eu não me recordo, eu não cheguei a conhecê-lo, ele não era vivo mais, quando eu era criança. E a minha avó sempre se referia a ele como Mano apenas. Então tinha o Mano, que acho que era o mais velho, depois a Joana, depois a minha avó e depois mais um filho que faleceu ainda jovem. Então o Mano e a tia Joana ajudavam a mãe, né, a minha bisa, a cuidar dos corpos quando chegavam. Então eles banhavam esses corpos, vestiam, e se a pessoa tinha dinheiro, chegava o caixão. Se a pessoa não tinha dinheiro, era sepultada numa rede, num lençol, algo assim. Pelo menos era o que minha avó contava. E aí, num determinado dia, o irmão mais velho, esse que era chamado de Mano, não pôde ajudar quando chegou um corpo. E a mãe pediu para que a minha avó ajudasse, né? A bisa pediu para que a minha avó ajudasse, já que ela era a terceira filha. E nessa época, ela já, pelo que ela conta, ela devia ter uns 8, 10 anos. E ela morria de medo, ela dizia que ela tinha muito medo de defunto. E ela chegava a não conseguir dormir de tanto medo. E ela não queria ir, mas não teve jeito, ela teve que ajudar. Aí ajudou e apavorada. Quando a família, né, foi levar a roupa para vestir o senhor, uma senhora que foi levar essa roupa falou para ela, né? Você tem medo de defunto, menina? Mas isso é muito fácil de curar. Tem uma simpatia que cura isso fácil. Você tem que pular por cima do defunto e pular de volta por 3 vezes. Então você pula por cima, pula de novo voltando. Pula por cima, pula de novo voltando, pula por cima, pula de novo voltando. Né? Repete o processo ida e volta 3 vezes. E você vai pedindo. Leva embora o meu medo, leva embora o meu medo, leva embora o meu medo. Você vai ver como você se cura desse medo, num instantinho. E a minha avó, muito medrosa, porém muito crédula, resolveu fazer isso. Ela esperou
o senhor está trocado, depois que a minha bisa já tinha, né, arrumado e tudo, e ele já estava colocado na rede, aguardando para ser levado para o sepultamento. Ela falou, bom, só tem ele aqui, o barracão tá com espaço para eu pular. Vai ser hoje. E foi o que ela fez. Tinha uma madeira fincada no chão, com uma forquilha, como se fosse um V, onde ali se encaixava uma madeira onde ficava amarrado a rede ou o lençol. Nesse caso, esse senhor estava pendurado num lençol, já pronto, né, aguardando para que viessem buscá-lo para o sepultamento. Então ela falou, bom, tá fácil. Como ele está na forquilha, tá baixo, é só eu pular por cima dele. Eu vou e volto 3 vezes e fico curada do meu medo. E lá foi ela. Ela fez a primeira passada e pedindo, leva o meu medo embora, leva o meu medo embora, leva o meu medo embora. Voltou, fez a segunda passada e pedindo. Voltou da segunda passada. Quando ela fez a terceira passada, ela disse que ela sentiu algo segurar no tornozelo dela, agarrar firme no tornozelo dela, onde ela perdeu o equilíbrio e caiu meio que enroscada nesse lençol, e o falecido caiu por cima dela. Segundo o que ela conta, quando ele caiu por cima dela, né, pesado, já frio, inclusive depois de ter sido banhado em água fria e tudo mais, diz que o corpo dele estava muito gelado. Quando ele caiu por cima dela, ele abriu a boca e a língua dele saiu para fora. Aí cabe uma parte. Esse senhor tinha se enforcado. Ele estava em depressão pela morte da esposa e resolveu morrer para encontrar a esposa. Coisa que nós espiritualistas sabemos que não é bem assim, né? Mas ele, na sua dor, ele achou que, tirando a própria vida, ele iria encontrar a esposa. E ele se enforcou numa árvore. E antes de preparar o corpo dele, a bisa tinha amarrado a boca, né? Colocado uma tira de pano que prendia o queixo, né? Amarrada no alto da cabeça. Só que quando ele caiu, e caiu por cima da minha avó, aquela tira se escapou e a boca abriu e a língua saiu, né? Segundo dizem, a língua, ela sai para fora quando a pessoa se enforca, né? Talvez pelo esforço de respirar. E ela disse que ela via aquele corpo em cima dela, com aquela língua para fora, e ela entrou em pânico e começou a gritar, e gritar muito, e aí correram para ver, e ele estava por cima dela, né? Ela estava enroscada naquele lençol e na madeira, e ele por cima, o corpo por cima dela, e ela gritando desesperadamente. Aí, óbvio que ela apanhou, o corpo foi retirado, voltou para ser limpo novamente, porque o chão do barracão era de terra, teve que ser novamente limpo, né? As roupas foram limpas novamente, secas a ferro, para que pudessem ser vestidas no corpo, e novamente preparado. Ela disse que levou uma surra, né, da mãe, por ter feito aquilo, e o medo ficou só pior depois do que aconteceu. Então, pode ser que ela tenha só enroscado o pé? Pode ser. Mas ela disse que ela sentiu nitidamente algo que segurou no tornozelo dela, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. Então ela acha que por ela ter desrespeitado o falecido, pulando o corpo, ele deu um jeito de segurar o tornozelo dela, para que ela caísse. E assim o medo só piorou. Esse é o meu relato hoje, um relato curto, mas é uma coisa curiosa que eu me lembro. E a minha avó tinha medo realmente de defunto, né? Até a grande idade, porque ela faleceu com 70, em 2017, com quase 80 anos. E ela tinha muito, muito medo, muito medo. Ela só olhava quando já estava preparado dentro do caixão. Antes disso, ela não conseguiu olhar nem o meu avô quando morreu. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês, agradeço Feliciano pelo espaço. Fiquem todos bem, que os orixás abençoem. Até um próximo relato. Muito obrigado, Denise, por compartilhar seu relato aqui no canal. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo
o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.